Levantar para nós orarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, amém? Nós estamos aqui por causa dEle. A Bíblia nos diz, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória, a Ele, pois, a glória, eternamente, amém. Amém não é só você dizer, que assim seja, sim, eu concordo. A Bíblia nos revela que Jesus é o amém de Deus. Ele é o amém de Deus. Quando Ele disse, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. O Senhor não quis sacrifícios, um corpo o Senhor me preparou. Um corpo o Senhor me preparou. Ele é o amém de Deus. Eu queria convidar você. Se você quiser fechar seus olhos, pode. Se você não quiser fechar, não é isso que determina. Mas vamos orar ao Senhor. Essa quarta-feira é uma quarta-feira onde nós celebramos a liberdade em Cristo Jesus. E também aonde nós somos libertos, porque quando nós cremos nele, se vocês permanecerem nos meus mandamentos, na minha palavra, vocês serão os meus discípulos, ele disse lá no Evangelho de João. E então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. A libertação é para discípulos, amém, queridos? A libertação é para discípulos, é para aqueles que já seguem a Jesus, já creem em Jesus. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós estamos aqui, eu estou tendo a coragem de erguer minha voz no microfone, Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor com os instrumentos, com o pastor Lucas que veio. Nós vamos aqui, Deus, levantar as nossas mãos, às vezes nós vamos nos prostrar. Tudo isso, Senhor, nós queremos na verdade, nós queremos os teus olhos, nós queremos o teu coração. Nós queremos oferecer ao Senhor algo que seja legítimo em adoração. Adoração em espírito, legítima, profunda, Senhor, e em verdade, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, porque a sua vontade é maravilhosa. Tudo que o Senhor quer, os teus planos são bons, os teus planos não são de mal. A tua vontade é boa, é agradável e é perfeita, Senhor. Nada vai nos lançar fora, muito menos nós mesmos. Nós vamos olhar para o Senhor e vamos seguir o Senhor. Então, Deus, toma todo o espaço necessário nessa noite, na minha vida, na nossa vida, na minha casa, na nossa casa, aqui neste lugar, escolhido como também uma casa de oração, escolhido como uma casa de oração, uma casa de adoração ao nome de Jesus, o Messias. Nós estamos aqui, Senhor, para Ti, para glorificar o Teu nome. Então nós já nos abrimos, nós louvamos ao Senhor, nós engrandecemos o Teu nome de todo o coração. Se você pode, meu irmão, minha irmã, levante as suas mãos e aplauda a Deus em adoração, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, né? E a gente já pode sentir a atmosfera da glória de Deus, né? Nós, seres humanos, nós somos perfeitos, a gente sabe gerar um ambiente, mas só Deus pode gerar uma atmosfera. Amém? Fala para o seu irmão do lado, só Deus pode te levar e gerar uma atmosfera sobrenatural para você. Aleluia. Se o mestre está em casa, há avivamento, o telhado é arrancado e o milagre acontece. Aí alguém pode perguntar, mas pastor Lucas Santana, que telhado é esse que é arrancado? É o entendimento aberto. Eu declaro a revelação de Deus sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Queria que você levantasse as mãos assim para o céu, porque toda vez que o profeta vem, o profeta tem certeza que Deus tem algo marcado, tem um negócio forte aí, uma palavra profética no teu coração, através da adoração. Então levanta as mãos bem altas assim, fecha os seus olhos.
porque você vai trabalhar mais a sua audição e o seu paladar agora no culto. Então, com as mãos levantadas, os olhos fechados, eu vou fazer uma contagem de 1 até 3, nós vamos liberar um grito de aleluia para a gente começar já adorando, profetizando aí sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. 1, 2, 3! Se o mestre está em casa, avivamento, o telhado é arrancado. Canta comigo, vamos lá. E o milagre acontece. Se o mestre está em casa, avivamento, telhado é arrancado. E o milagre acontece. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mais uma vez. Oh, 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 oh. Canta comigo, vamos lá. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bateria, as palmas lá em cima. Tchau, tchau. Posso ouvir um glória a Deus? Senhor está nesse lugar. Em Cafarnaum havia um aleijado nos ombros de 4 homens, vindo ao encontro de Jesus. O povo se alegrava em adoração, vendo a fé daquele homem romper o teto da razão. Se o mestre está em casa, avivamento, telhado é arrancado, e o milagre acontece. Se o mestre está em casa, avivamento, o telhado é arrancado, e o milagre acontece. Aleluia! Se alegra na presença do Rei. Só a igreja agora, se o mestre está. E o milagre acontece. Quero ver quem vai tirar o pé do chão agora, hein? Oh, 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 oh. Se alegre, irmão. Oh, 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 oh. O Senhor está nesse lugar. Oh, 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 oh. Você levantasse as suas mãos agora em direção da sua casa, e você vai começar a liberar palavras proféticas agora. Cura, salvação,
nós somos o povo protegido pelo sangue do Cordeiro no umbral da porta da nossa casa, porque o Senhor está conosco. Então declare, quando as palavras vão saindo da sua boca, você manifesta a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então começa a profetizar, dizer: Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos cura, libertação, transformação. Rasga, Deus, o céu sobre a minha família, Deus. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Canta comigo assim, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso no reino do Espírito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa vai ter cura. Na minha casa vai ter libertação. Na minha casa vai ter alegria do céu. Na minha casa vai ter o Senhor. Aleluia. Oh, 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 oh. Canta comigo assim, essa melodia, vamos lá. Quero ouvir vocês agora, toda a igreja, hein? E a bateria. Quantos podem orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse avivamento? Aleluia. Avivamento fala dessa postura, né, de fé. Por isso que nós somos o povo que louva, que canta, que se alegra. Tem gente que fica doidinho e fala: gente, mas esse povo está na mesma crise, está na mesma guerra que todo mundo está vivendo. Mas eles estão felizes, estão alegres. Sabe por quê? Porque aí tem vinho sobrenatural. Aí tem Jesus, tem Deus aí. Aleluia. Vamos declarar para Jesus assim com todo o coração. Eu sempre tenho falado, há muitos anos atrás, né? Eu lembro assim, quando eu estava numa igreja bem tradicional, e quando os irmãos iam cantar, eu falava sempre falava, olha, irmãos, tira lá do fundo do seu coração, porque tem gente que acostumou a cantar, né? Só canta por cantar. Mas eu gosto de cantar e tirar essa melodia lá do fundo do coração, porque é uma verdade dos nossos corações, amém? Então levanta suas mãos assim bem alto para os céus, fecha os seus olhos e nós vamos cantar assim, ó. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria o teu nome, escreveria teu nome. Ah, se eu pudesse, assim. Escreveria teu nome. Escreve. Pode ser melhor, hein? Mais forte agora. Ah, se eu pudesse, Jesus. Ah, se escreveria teu nome, Jesus. O Senhor é digno de receber honra, glória, louvor e adoração, Senhor.
Aleluia. Ah, se eu pudesse, vamos declarar para Jesus. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu. Ah, se eu pudesse. Uau! Escreveria teu nome, Jesus. Deus escreveu com o dedo nas tábuas de pedra. O Espírito Santo escreveu nas paredes do rei. Jesus escreveu com o dedo na areia. E os acusadores soltaram as pedras do chão. E nós, ah, se eu pudesse, ah, se eu pudesse escrever no céu. E Ele está aí na tua frente agora, Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Só Ele a honra, só Ele a glória. Ah, se eu pudesse, ah, se eu pudesse escrever no céu. Escreveria teu nome, Jesus. Quantos têm louvor para Ele? Quantos podem levantar as mãos pelo menos um minuto, dizer para Ele quem Ele é? Quem Ele é para você? Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Deus vivo, Ele é aquele que te ama, Ele é aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele é vivo, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele morreu por amor a nós, por amor a toda a humanidade. Ele é o Filho de Deus, é a semente de Deus, é o primogênito. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é a arca da aliança, Ele é a presença, Ele é vivo, Ele é santo, Ele é a porta. Ele, Jesus é o caminho, Ele é a porta, Ele é a vida. Oh, receba a presença dEle agora, porque Ele está jorrando. Ele está jorrando, Ele é como uma fonte que não cessa. E Ele está dizendo: volta, filho, volta para a minha presença. Eu quero te abraçar, eu quero te tocar. Jesus, adore Ele. Abra a sua boca e glorifique Ele. Onde está o som dos adoradores, o som dos filhos, o som dos amigos de Jesus? Onde está? Nós vamos tocar bem baixinho para que você vá adorando o Senhor, porque esta é a base do culto ao Senhor. Vamos lá então?
Faça uma declaração de amor. Declare seu amor por Ele. Ele está aqui. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Mas pastor, eu estou passando uma guerra emocional, eu estou passando uma guerra, você não tem ideia, pastor. Olha, querido, a adoração coloca você acima das circunstâncias da sua vida. Nós estamos falando de algo além das coisas dessa terra. Nós estamos falando além das emoções. Nós estamos falando algo eterno, de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele quer te abraçar hoje, Ele quer te tocar hoje. Mas é necessário que você abra sua boca e diga: Jesus, eu te adoro, eu te glorifico. E aí a força vem, a força vem, a força vem. Quantos podem dar um grito aí? Vamos ver. Começa a dar uns gritos aí. Ele está aqui. Quando eu cheguei aqui, eu já percebi a glória dele se movendo. Há anjos nesse lugar, irmãos. Há anjos. Eu não me envergonho de te adorar, de te glorificar. Eu não me envergonho, Senhor, de falar a linguagem sobrenatural. Porque eu não sou daqui, eu sou do céu, eu sou do céu, eu sou do céu. Você também é do céu, meu irmão. Chocarabalaba, chocotonamamama, se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria. Se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria teu nome. Tu és o alfa, tu és o ômega, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Bem suave. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Há um rio fluindo aqui neste lugar. Aqueles que querem beber, abra tua boca, porque está fluindo avivamento, avivamento, avivamento. Ele é o Senhor do avivamento. O seu reino está estabelecido neste lugar. O leão está rugindo neste lugar. Não há batalha perdida, porque ele está no barco. Não há tempestade que vai afundar o barco. Confia nele. Ele é o Senhor que ordena a tempestade, e a tempestade cessa.
tua voz falando com os teus filhos, os teus herdeiros. Filho, não temas, eu estou contigo. A minha destra te sustenta. Quantos creem? Quantos creem? A minha destra te sustenta. Oh, 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 uma noite profética nesse lugar. Levanta suas mãos para os céus, fecha os seus olhos e nós vamos cantar mais uma vez essa melodia. E você vai perceber a onda do Espírito Santo passando daqui do altar sobre você. Não é tempo de baixar a cabeça, é tempo de ficar firme, porque nós somos uma geração dos indesistíveis. Vamos adorar o nosso Rei com todo o coração. Só as vozes agora, vai ser muito forte, hein? Se prepara aí, porque a glória de Deus, a unção que quebra o jugo, vai passar sobre nós. Ah, se eu pudesse escrever no céu. Tira lá do fundo, vamos lá. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria o teu nome, escreveria o teu nome, Jesus. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria Jesus. Junto com as palmas, libera a sua voz de adoração, de louvor. Quantos aí tem cânticos espirituais? A Bíblia fala dos cânticos espirituais. E eu creio que tem gente aí que já está tomado pelo Espírito de Deus. Então, levanta as mãozinhas assim. Quem tiver um cântico espiritual, libera. Mas pastor, não estou vendo o cântico. Mas não vai ver mesmo, que é o áudio. É dentro de você. Você pode cantar uma melodia, nem que seja uma melodia só, assim, retoma. Mas isso aí está trazendo cura. Deus está me mostrando pessoas sendo curadas aqui nessa noite. Curadas nos sentimentos, curadas no físico, curadas. Há um ambiente profético de adoração nesse lugar. Deixa fluir. Quero muito mais que andar sobre as águas. Eu quero muito mais que ver o mar se abrir. Eu quero muito mais do que tuas bênçãos, do que aquilo que os meus olhos podem ver. Eu quero muito mais que andar sobre as águas. Eu quero muito mais que ver o mar se abrir.
Eu quero muito mais do que tuas bênçãos, do que aquilo que os meus olhos podem ver. Não quero aplausos, não quero mais títulos, não quero somente o que os meus olhos podem ver. Eu quero você, eu quero você. Não quero aplausos, não quero mais títulos, não quero somente o que os meus olhos podem ver. Eu quero você, eu quero você. Levanta suas mãos para os céus e declare: mais títulos, não quero somente o que os meus olhos podem ver. Eu quero você, eu quero você. Jesus, Jesus, eu quero você, eu quero você. Fica pra ele: eu te quero, Jesus. Eu quero a tua presença, eu quero o teu abraço. Vem, amado meu. Quero muito mais que andar sobre as águas. Eu quero muito mais que ver o mar se abrir. Eu quero muito mais do que tuas bênçãos, do que aquilo que você pode me dar. Eu quero muito mais que andar sobre as águas. Eu quero muito mais que ver o mar se abrir. Quero muito mais do que tuas bênçãos, do que aquilo que os meus olhos podem ver. Não quero aplausos, não quero mais títulos, não quero somente o que os meus olhos podem ver. Eu quero você, eu quero você. Quantos aqui nessa noite querem Jesus? Não quero aplausos, não quero mais títulos, não quero somente o que os meus olhos podem ver. Eu quero você, eu quero você. Vamos declarar isso juntos, só a batera. Não quero aplausos, não quero somente o que os meus olhos podem ver. Quero você, eu quero. Isso aí, bem forte agora. Não quero aplausos, não quero aplausos, somente o que os meus olhos podem ver. Eu quero você, eu quero você. Jesus, Jesus, eu quero você, eu quero
fogo que vem do céu, eu tenho fome. Eu quero você. Eu quero você. Vamos cantar mais uma vez. Não quero aplausos. Não quero aplausos. Não quero títulos. Não quero somente o que os meus olhos podem ver. Quero você. Quero você. Não quero aplausos, não quero mais títulos, não quero somente o que os meus olhos podem ver. Quero você, quero você. Com sinceridade agora, com as mãos levantadas, só as vozes agora. Não quero. Eu quero você. Mais uma vez. Não quero aplausos. Não quero somente o que os meus olhos podem ver. Eu quero você. Eu quero você. Jesus, junto com as palmas, grite o nome dele. Diga aleluia, eu te adoro, Senhor. Receba a nossa adoração. Oh. Aleluia! Tem crente vivo aí? Oh, glória! Nós vamos cantar um cântico agora, que é um cântico que eu acho que vocês já conhecem, um cântico que fala sobre o vinho sobrenatural. E o vinho sobrenatural, ele representa a alegria no Espírito. Uma das principais marcas da vida de um cristão é a alegria. Aconteceu em épocas em que os cristãos foram perseguidos e na arena onde estavam sendo mortos pelos leões, existem relatos que os cristãos estavam cantando e alegres. Mesmo no meio de terror, de leões matando, eles estavam ali cantando, adorando ao Senhor. Aleluia! Quantos querem essa alegria na sua vida? E essa alegria é uma alegria compartilhável, uma alegria que vem do reino de Deus e termina na mesa, né? A gente sempre via Jesus na mesa da comunhão, né? A ceia não é só aquele dia que você come um pãozinho e bebe o suquinho. Ceia é todos os dias com os irmãos também. Então eu queria que todo mundo ficasse em pé. Eu não estou enxergando direito aqui, mas eu queria que todo mundo ficasse em pé. Por quê? Porque nós vamos agora cantar e você vai sair e abraçar as pessoas. Sua missão vai ser 5 pessoas. Tem gente que está na zona de conforto, irmão. Quando recebe a missão, vai lá e faz só assim de qualquer jeito. Não, você vai abraçar 5 pessoas e orar com ele. Não ouvi nenhum amém, nada. Você vai abraçar assim de frente, não é aquele abraço falso assim não. Tem um abraço falso que você passa o ombro assim embaixo em cima do ombro do irmão. Não é esse. É o abraço, aquele abraço que Jesus te deu quando ele morreu e ressuscitou naquela cruz. Amém? Amém ou não? Então vamos lá. Pode já sair já procurando. Não procura quem está mais perto, porque esse tipo de amor aí todo mundo ama. Até o mundano ama. Quem está mais perto, quem me ama, eu amo, né? Isso aí é fácil. Você tem que procurar aquele que você está com mais dificuldade. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor, perder a noção do tempo que eu passei em adoração.
Vou beijar no teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor, perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar. Sobrenatural, que o cálice transborde, que o cálice transborde, que o cálice transborde. De dentro de nós, Jesus meu tudo. Vamos cantar para Ele. Jesus meu tudo, Jesus meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho sobrenatural. Vinho novo, aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos. Deus é bom. Está chegando a Páscoa, nós estamos nos preparando para renovar o ciclo com o Senhor, amém? E isso pode acontecer sim todos os dias. Você que veio com seu coração para adorar ao Senhor, separe os seus dízimos e as suas ofertas em adoração, enquanto nós ainda declaramos essa alegria do reino, amém, pastor? Meu Deus do céu, eu quero, irmãos, eu quero beber da parte do Senhor, eu quero sentar à mesa com Ele, eu quero ser participante da sua festa. Jesus fala isso, Ele fala assim: vai haver uma festa onde eu tomarei novamente o vinho. Ele tem um vinho que o mundo não pode dar, irmãos. O Espírito Santo, Ele tem algo que só Ele mesmo tem.
Só Ele mesmo tem. Então vamos adorar ao Senhor mais um pouco, pastor. Amém? Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida. Eu vou beber do vinho sobrenatural. Quero transbordar. Eu quero desse vinho, Deus. Dá-me de beber, Eu quero desse vinho sobrenatural. Vinho no reino do Senhor, vinho no reino do Senhor. Vinho sobrenatural. Nós dedicamos ao Senhor também toda a nossa alegria. Nós temos um grande contentamento, uma grande alegria de estarmos aqui diante do Senhor, na liberdade do Teu Espírito, porque aonde está o Teu Espírito, aonde está a Tua aliança, ali há liberdade, Senhor. Ali há liberdade, liberdade pelo sangue, liberdade pelo Espírito. Nós louvamos o Teu nome e nós declaramos nessa noite libertação. Nós declaramos nessa noite cura, restauração. Nós declaramos que pessoas irrecuperáveis serão recuperadas, que pessoas marginalizadas voltarão para o centro da vontade de Deus. Aqueles que estavam afastados de pensamento, afastados, empurrados para o lado, serão retornados, trazidos de volta para o caminho, porque Jesus é o caminho. Ele mesmo é a porta das ovelhas, Ele mesmo é o caminho. Ele mesmo coloca de volta aquele que não tinha nem pai nem mãe, encontra a família com Ele, Aleluia, 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 aleluia. Amados, nós teremos o chá de mulheres. As inscrições estão sendo feitas lá atrás, que as mulheres possam procurar. Então, nós temos irmãos ali cuidando disso. Amém, queridos? Será no dia 21 de maio, chá de mulheres. Nós temos também, o pastor Lucas trouxe o material, temos camisetas bonitas. Eu vi as camisetas, tem mais do que camisetas ali, né, pastor? Tem camisetas, pendrive e perfume. Ó, tem até perfume, irmãos. Aleluia. Tem camisetas, tem o pendrive com muitos louvores, né, pastor? Você coloca ali 6 CDs. Eu lembro quando a gente ficou lá em casa mexendo com isso, e foi muito joia. Então, meus irmãos, então você pode colaborar com o ministério. O pastor Lucas ele não fica só ministrando e, com todo respeito, só, né, pastor? Não fica cantando só, não. Faz missões, amém? Pastor Lucas faz missões e alcança pessoas, irmãos. Então, quando você investe, você está alcançando pessoas também. Amém, queridos? Vamos orar pelas crianças? Deus, nós estamos aqui nesse ambiente de glória mesmo, esse ambiente onde o Senhor está fazendo algumas coisas novas, inclusive. Nós estamos felizes. Nós pedimos, Deus, que a maravilha da Tua presença siga com as crianças. Siga, Senhor, no cinema que eles vão ter lá atrás, com o Maju Kids, porque esse é o ano onde essa geração verá a Sua glória. Esse é o ano, Senhor, onde nós vamos prepará-los nesse caminho.
prepará-los nesse caminho. Então, Senhor, nós os abençoamos. Se você pode, abençoa agora, abençoa. Abençoa, abençoa. Você que tem filhos no ventre, filho no ventre, abençoa. Você que tem filho já no colo, abençoa. O seu filhinho já está maior, abençoa. Você não tem filhos, mas abençoa o filho dos outros também. Aleluia. Nós abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Pastora Janete. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Libere sobre o altar. Papai, nessa hora, Senhor, nós colocamos esse momento da palavra diante do Senhor. E clamamos a Ti pelo mesmo envolvimento, pelo mesmo toque, pelo vinho sobrenatural. Para que, Senhor, os nossos corações, eles sejam cheios da essência do Senhor. Pai, porque nós sabemos que o toque é dentro e depois escorre para fora. Então transforma, Senhor, a essência, para que aí sim a nossa aparência possa ser transformada. Muda, Senhor, as coisas dentro de nós, dentro de nós. Libera Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito que o mundo não conhece, não pode derramar sobre nós. Espírito Santo, flui, flui, flui no nosso interior. Em nome do Senhor Jesus, nós cercamos esse ambiente e pedimos o envolvimento do Teu fogo e da Tua glória, adentrando os nossos corações, enchendo os nossos corações, e que não só aqui, mas também aqueles que lá em casa ficaram, os que são nossos, também sejam tocados por aquilo que o Senhor está derramando nesse ambiente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém? Oh, agora ficou mais animadinho, gente. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um pouquinho. Pode sentar. Quero compartilhar um pouquinho sobre a Páscoa. Não sobre a Páscoa, exatamente, mas sobre a libertação da Páscoa, né? Nosso culto de quarta, a gente dá esse foco de uma palavra voltada para a restauração, para o processo de restauração. E a gente não podia deixar de, nesses dias, falar um pouquinho desse processo, porque a saída do Egito, a Páscoa marcou um momento importantíssimo de libertação daquele povo, né? De sair do Egito. A Páscoa marcou algo que Deus ia fazer para libertar. E nós sabemos que as coisas do Antigo Testamento, elas são sombra, e que tudo se aperfeiçoou e se completou em plenitude na obra de Jesus Cristo. Então tudo isso fala aos nossos corações, tudo isso que tem como sombra na saída do povo do Egito, isso nos ministra intimamente e tem muito a ver com o nosso culto de hoje, né? Desde domingo o pastor falou sobre a preparação, nós estamos numa semana de preparação. E até o próximo domingo, no alto de Páscoa, nós estamos envolvidos nessa celebração da Páscoa, mas também para entender aquilo que tem de mais profundo por trás disso, né? Aquilo que fala, a mensagem que hoje em Cristo Jesus se completa e continua nos fazendo livres. Então, esse processo de restauração que a gente ensina, que a gente traz, nós sabemos que ele está em volta de esse lugar que em Jesus se completa, mas que tem partes. Então a gente sabe que a saída do povo do Egito marca um lugar onde a gente é livre e é transportado de um lugar de trevas para um lugar de luz no Senhor. Mas que a partir desse momento ainda tem um trabalhar. Então nós sabemos que a Páscoa marcou um chamado do Senhor para tirar essas pessoas daquele lugar, mas que isso ainda tinha um processo a seguir, porque tinha um alvo que era Canaã.
Então a Páscoa, ela marcou aquilo que o Senhor trouxe para dentro da casa, para a responsabilidade da família daquele povo, do povo de Deus, né? O sangue nos umbrais da porta, daquele cordeiro imolado, apontava para o sangue de Jesus hoje nos umbrais do nosso coração. Mas também, a partir daquela saída do Egito, tinha ali logo à frente um lugar de deserto, mas que ainda não era o fim. Por quê? Tinha um objetivo que era chegar a Canaã. Então tinha um objetivo do Senhor nos tratar naquele caminho, mas nos colocar em um lugar onde havia o leite e o mel. E a gente sabe que plenamente a nossa Canaã, ela está no Senhor, ela está nas regiões celestiais, ela está numa vida por vir da eternidade. Plenamente esse lugar, né, que nós almejamos. Mas aqui na terra também tem esse processo, que compreende todo um processo de restauração, ou seja, a libertação do Egito, mas também o processo do deserto e também a tomada de Canaã, né? Ou seja, chegar a esse lugar de uma promessa, de viver um propósito e de ir alcançando gradativamente os níveis de plenitude que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Então, todo o processo de restauração nos limpa, nos orienta, nos restaura na identidade e vai nos fazendo chegar nesse lugar. Então, esse tempo é um tempo apropriado, sim, para a gente rever os nossos processos e saber em que parte dele nós estamos. Esse processo de restauração, eu sei que a libertação, ela faz parte, ela é parte disso, é uma fatia do bolo. Mas nesse movimento da saída do Egito até a tomada de Canaã, a gente pode ver um processo completo, ou pelo menos a figura que é sombra de algo que o Senhor vai realizar em nós de maneira gradativa. João 10, o versículo 9 e 10, está escrito assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então eu entendo por esse texto que o Senhor tem para nós um lugar de abundância aqui, que não é a plenitude em si daquilo que será na eternidade, mas é sim um lugar que tem o leite, que tem o mel, que tem a vida abundante. Mas ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar, vai achar pastagem. E qual que é a questão? Às vezes a saída do Egito é quando a gente vê a porta, enxerga Jesus como a porta e até passa pela porta, mas é necessário chegar após a porta, é necessário entrar e sair. O texto diz: entrará e sairá. Então, se a gente não compreende esse processo, alguns de nós, às vezes, de repente, entra pela porta, mas não sai. Mas, pastora, como que pode? Fica empacado, bem no meio da porta, né? Então, o texto diz que eu preciso entrar e eu preciso sair. Porque o texto não mente, ele diz que eu acho pastagem. Em todas as áreas que ainda eu não achei a pastagem, eu preciso discernir se eu entrei, se eu passei pelo lado de lá da porta. Não, eu sei que Jesus é a porta, ok. Eu sei que eu preciso sair do Egito. Eu sei que Jesus me libertou e me tirou desse lugar. Mas Ele não tirou para nada. Ele tirou para que eu pudesse discernir um processo, uma caminhada, e eu entrasse persistentemente até chegar num lugar que tem pastagem. E nesse lugar, Ele diz para que tenham vida e a tenham com abundância. Então eu entendo e eu tenho aprendido que nós não devemos nos dar por vencido em nenhuma área que nós não encontramos essa promessa, que nós não estamos vivendo essa promessa. E não é pela murmuração ou pela reclamação de não estar vivendo abundância em algumas áreas, não por isso, mas é discernindo do lugar que eu saí, a travessia do deserto que eu passei ou estou passando, e a Canaã que eu vou chegar em cada área diferente. Porque a gente sabe que Ele faz por etapas e Ele faz por processos. Então, aqui nesse texto, Ele também fala sobre um inimigo comum a nós todos, que vai tentar entrar também por portas. Do jeito que Jesus é a porta, mas nós também temos um inimigo que vai tentar entrar por portas. E ele tenta entrar com uma única finalidade, o texto é claro: matar, roubar e destruir.
Então, eu quero assim trabalhar um pouquinho essa noite em cima disso, né? Como alcançar essa vida abundante que Jesus prometeu, discernindo a minha saída do Egito, discernindo a minha passagem pelo deserto e discernindo o meu lugar na Canaã, discernindo a minha conquista na Canaã espiritual. E eu sei que isso é o quê? Entre, né, a saída do Egito e entre a chegada em Canaã está nos separando de um lugar e outro, a cruz de Cristo. Né? Lá eles tinham um deserto. Hoje nós temos um processo implícito na cruz. Um evangelho sem cruz, ele não te leva a um lugar de abundância. Um evangelho que se tira a cruz, se tira o processo da cruz, não tem um resultado permanente que nos constrói de dentro para fora. Um evangelho que se tira a crucificação, que se tira o processo de cruz, que nos prepara, não vai nos lançar para Canaã ou para o leite e para o mel da terra de maneira responsável. Por isso que muitos até pensam estar usufruindo alguma coisa, mas quando pulou a etapa da cruz, aquilo lhe vai ser roubado, porque ele entra para matar, roubar e destruir. Então, o saudável em Jesus é que eu entenda o resgate do povo hebreu, é que eu entenda todo o processo que ele fez com Israel, onde a Páscoa marcou, e que eu entenda tudo isso hoje em Cristo como funciona. Então, nisso, eu vou aprender a ser o discípulo que persiste, aquele que vai insistentemente até achar a pastagem que me é prometido. Isso em todas as áreas. 2 Coríntios 3, 16 a 18 diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, primeiramente um véu se tira, né? Primeiramente uma corrente da escravidão foi arrancada, foi tirada. Deus tirou o povo com mão forte. Com mão forte o Senhor os resgatou de lá. E hoje nós, primeiro um véu se tira para que eu entenda Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, isso aponta claramente, sem sombra de dúvidas na interpretação, para um processo de glória em glória. Eu não posso ficar só na porta. Ele diz, eu saio e entro. Então eu saio do Egito e eu persisto até a Canaã. Eu alcanço essa libertação, mas isso não para lá. Me leva até o lugar da pastagem, que poderia ser colocado como lugar que tem o leite e o mel, né? Casas cheias de todo bem. A Bíblia diz que lá era o que esperava ele. Poços que não cavastes, né? Vinhas e olivais que tu não plantaste. Então é um lugar de pastagem. Pegando os dois textos, Antigo e Novo Testamento, a gente chega no mesmo lugar. Pastor, e o que significa isso? Bênção física? O que significa isso? Casa cheia de todo bem, cheia de eletrodomésticos da minha geração. O que significa isso? Queridos, a pastagem significa tudo aquilo que está escrito antes da fundação do mundo sobre mim e você, escrito no livro da vida. Tudo isso. Então, são livros diferentes, são histórias diferentes, somos pessoas diferentes. Mas eu tenho determinado algo no meu coração e tenho orado por isso, dizendo ao Senhor, eu quero viver toda a história escrita no livro, ainda que eu não saiba toda ela, ainda que eu não saiba todo o propósito, eu digo, Senhor, eu quero viver a cada ano todo o propósito. Então, ainda que eu não saiba, me coloca nele. Ainda que eu não conheça, né? Antigamente, quando a gente não tinha o véu tirado dos nossos olhos, a gente ficava procurando o futuro, né? É uma espécie de procurar o que estava escrito no livro da vida, mas a gente procurava pela adivinhação, né? Quase todo brasileiro tem um lado místico dentro dele. Então, assim, aquele que não via a revistinha, ouvia o horóscopo. Aquele que não ouvia o horóscopo, quando alguém falava alguma coisa, a cigana lê a mão. Na maioria das pessoas, isso não inclui todos, mas na maioria, sempre tinha algo que te levava ao querer saber o futuro, né? E quando eu entendi
o Senhor, quando eu entendi a mensagem da cruz, eu posso não saber tudo o que está escrito a meu respeito, mas eu falo, Senhor, me revela de glória em glória, e me faz entrar nesse lugar de glória em glória. E eu comecei a aplicar isso em todas as áreas da minha vida. Então é claro que em alguns momentos você vai pegar essa palavra para as suas finanças. Sim, em alguns momentos a nossa casa cheia de todo bem, às vezes vai precisar ser uma visitação no nosso celeiro, vai ser uma visitação nas nossas coisas físicas, mas às vezes a casa cheia de todo bem vai ser a paz naquelas brigas familiares que ainda não cessaram. Às vezes a casa cheia de todo bem vai ser aquela discórdia, falta de entendimento entre marido e mulher que ainda não parou. Vai ser aquela briga semanal ou mensal que insiste em vir ali roubar a alegria. Então, de todo jeito, tem uma porta aberta, Satanás entrando, roubando às vezes a alegria. Às vezes roubando a alegria do convívio, a alegria da celebração. Às vezes roubando o relacionamento entre pais e filhos. Então, em alguns momentos, a nossa casa cheia de todo bem vai ser assim, Senhor, eu quero vencer nisso. Eu quero entrar e achar pastagem na minha casa cheia de paz, que de repente não tem. Então, ora vai ser finança, ora vai ser a paz que foi roubada, ora vai ser a nossa questão de saúde, ora vai ser algo específico na profissão, ora vai ser algo ministerial. Então eu tenho aprendido com o Senhor a desejar viver esse lugar de pastagem em todas as áreas, de glória em glória. Então agora sou eu, particularmente, eu coloco diante do Senhor pelo menos o próximo ano. Né? Principalmente no final do ano, começo do ano, que a gente entra aqui, pelo menos na igreja local, em primícias. Então eu falo, Senhor, para esse ano, me faz entender seus projetos, me faz entender seus propósitos, me faz entender o que está escrito a meu respeito para este ano. Né? Então, esse processo de glória em glória é o Senhor ir nos colocando de tempo em tempo para viver o propósito. Só que você precisa desejar isso. Você precisa amar isso. Você precisa se importar com isso. Você precisa se importar com o Senhor, de dizer, Senhor, me dá discernimento. Porque sair do Egito, né, não é o suficiente. Me dá discernimento dos meus desertos, mas também me dá discernimento de como conquistar Canaã, de como entrar nesse lugar de pastagem. Me dá discernimento de entrar pela porta, mas também de sair para o lado da pastagem. Não de entrar pela porta, que é o Senhor, e de repente não passar para o lado de lá. Amém, queridos? Então, nesse sentido, a gente, vou só introduzir algo que eu já ensino aqui na igreja, mas rapidamente, só para nos dar base aqui para hoje. Esse processo de restauração, que é sombra do que aconteceu lá, mas hoje, aplicando com base no Novo Testamento, a gente sabe que começa pela regeneração. Então, essa saída do Egito começou na nossa vida quando alguém pregou Jesus e anunciou que Ele é a porta e Ele é o caminho. Então ali houve vida no espírito que estava morto. Então ali eu comecei a entrar nesse processo, regeneração. Agora, o processo de regeneração fica só no aceitar Jesus? Não, porque imediatamente eu vou começar o discipulado. Por isso que se confirma essa aliança com o batismo. Mas se tem um discipulado, né, lá em Efésios 4... Está lá, entre 17 e 32, eu não vou ler exatamente o texto, mas diz que quanto ao trato passado, nós devemos nos despojar do velho homem. Isso ainda é regeneração. Isso ainda é um processo que vai nos tirando desse lugar que era representado pelo Egito. Por quê, pastora? Porque lá nós éramos escravos. Né? Eles eram escravos do trabalho, escravos, né, de um líder corrupto, e nós escravos do pecado, escravos de Satanás pelo pecado. Então, esse lugar nos tira de lá, mas não é só nos tirar nessa visão assim, tudo está feito. Ele diz, no quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Em Efésios 4, ainda mais adiante, você vai encontrar, e não deis lugar ao diabo. Então eu saio do Egito, mas eu tenho uma responsabilidade de ser despojado do velho homem e de não dar mais lugar. E o que é esse lugar? Volta para a porta. Porque no original
lugar, especialmente de abertura, que eu poderia usar tranquilamente a palavra porta. Então, essa é uma responsabilidade ainda da regeneração. Por isso, gente, nós precisamos entender que enquanto tem portas abertas na nossa vida, há uma responsabilidade de entrar no discipulado desse ensino que eu preciso me despojar do velho homem. Porque essa parte ainda é algo aqui do iniciozinho, do início da saída, do início que está falando ainda da libertação do Egito, que nem entrou no deserto, mas é algo que eu preciso tomar para mim a responsabilidade de me despojar do velho e de não dar mais lugar para ele entrar naquilo que o Senhor me tirou. Aí sim, então depois da regeneração, então aí se cabe um processo, né, que vai realmente, de fato, tratando de situações que dentro da libertação a gente vai falar, né, como renúncias, como situação de fechar as coisas, limpar as sujeiras que vieram da velha vida. Mas depois que eu tomei um novo posicionamento em relação a não me despojar do velho homem. Aí você diz para mim assim, pastora, mas espera lá, depois que eu consegui me despojar do velho homem, eu não preciso mais de libertação nessa proposta? Porque eu já me despojei, eu já estou posicionado, já não tem mais porta aberta, para que eu vou precisar de libertação? Então aí sim eu quero te dizer que um processo responsável de lidar com as sujeiras do velho homem, que já mancharam, depois que eu não abro mais portas, aí você vai ter resultado fantástico. Por quê? A gente percebe na prática que quando a gente conduz pessoas a um processo de libertação mais profundo, com renúncias, lidando com heranças, mexendo mais profundamente nessa área, quando a gente lida com alguém que já fechou portas e vos despojou do velho homem, isso faz um boom na vida espiritual das pessoas. Por quê? Ele está pronto para isso. A Bíblia diz que um espírito maligno, quando sai, ele volta, acha a casa varrida e adornada, ele traz mais 7 consigo, e o último estado é pior do que o primeiro. Então, quando eu não entendo a regeneração e eu busco logo a libertação, eu não fechei portas, e ele entra para matar, roubar e destruir em dobro, ou biblicamente 7 vezes mais do que o que a gente alcançou. Por isso eu preciso ter consciência da regeneração. Porque, na verdade, a libertação em si, em renúncias, em limpeza das coisas passadas, elas vão me ajudar, me alavancar, mas elas não são o prato principal. Ela é um complemento, ela é uma fatia dentro do meu processo. E o que acontece? Se eu não entender isso, eu não consigo entrar nesse texto em 2 Timóteo. Porque 2 Timóteo 2, 25 e 26 diz assim: corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Então tem pessoas que não cumprem a vontade de Deus. Volto lá para o livro da vida. Tem pessoas que não conseguem entrar no propósito escrito antes da fundação do mundo por laços. Então aqui sim entra a libertação. Laços do diabo. Entra aqui várias situações que a gente busca em libertação. Mas depois de já ter fechado portas, de não dar mais lugar para o diabo e de nos despojar do velho homem. Gente, se nós procurarmos libertação sem esse entendimento, a gente está procurando de novo aquela mágica, a gente está procurando de novo o vidente, a gente está procurando de novo o búzios, a cigana, e enfim, todos os meios. Mas pastor, Deus me livre, nunca vi isso, nunca fiz isso, nem conheço isso. É uma maneira de te explicar que pode não ser exatamente lá com a cigana, mas às vezes o coração, que é a resposta pronta. E isso não vai gerar uma libertação saudável. Eu não posso queimar etapas, eu não posso pular processo. Isso é algo que a gente precisa entender sobre o processo de libertação. Por quê? Por quê? Porque senão eu não vou conseguir discernir o deserto. Eu não vou conseguir discernir o deserto. E é o deserto que vai me reeducar.
Porque a reeducação também faz parte do processo de restauração. Como assim? Porque é na reeducação que eu vou agora alinhar o meu caráter depois de eu ter sido curado. Eu vou alinhar o meu caráter paralelo a todo o processo de cura. Porque tem gente que tem um caráter com falhas, tem gente que tem uma personalidade alterada, um temperamento totalmente alterado por causa dessas situações bagunçadas e não resolvidas dentro de si. Então, a partir do momento que eu vou deixando o Senhor tratar, eu entro agora num processo de reeducação. Porque eu tenho consciência do pecado, eu sei o lugar do Egito que Deus me tirou, eu aceitei isso, mas agora ver o resultado na prática não é tão simples assim. Por isso, um processo de reeducação. Não basta só ter consciência, não basta só descobrir onde estão as minhas dores, as minhas feridas, nas áreas que estão os meus problemas. Eu preciso também reeducar essas áreas. Eu vou precisar lidar com as vergonhas, com os traumas, com os medos, e isso é um processo de reeducação. Gente, o processo de reeducação dentro da libertação é o que eu acho mais desafiador. Por quê? Porque aqui eu vou precisar desaprender para aprender de novo. Aqui muitas vezes eu vou ter que deixar uma bagagem que eu trouxe até aqui, ou parte dela, ou encostar ela de lado um pouquinho, para eu conseguir aprender. Por quê? Porque essa palavra de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, ela foi dada aos discípulos. E você não pode esquecer disso, e nem eu. Ela foi dada àqueles que suportaram o discipulado, porque Jesus vinha falando com eles para uma multidão. Em João 8, lá pelo verso 20, diz que ele vinha pregando na sinagoga. E na sinagoga tinha um monte de gente. Só que a Bíblia diz que um pouco dessas pessoas creram. E quando ele diz muitos creram, acreditaram, muitos não são todos. Então não foram todos que creram na palavra dele. Mas aqueles que acreditaram, ele falou, se vocês permanecerem, vocês serão meus discípulos. Então não existe discipulado sem perseverança. E aqui é a reeducação. Por quê? Por exemplo, eu poderia falar várias áreas, mas esse não é o foco que eu vou dar hoje. Hoje eu vou falar do processo em si. Mas eu vou citar a rejeição. Você discerne, por exemplo, que a rejeição é uma área a ser conquistada. Ok, você até descobre, exatamente as coisas que me feriram no Egito e que me fizeram ter fortemente um ataque do espírito de rejeição ou do sentimento de rejeição, como você queira chamar. E eu identifico lá no Egito o que me acorrentava, o que me escravizava nessa área. E aí, Jesus me tira com o braço forte do Egito, eu entro pela porta, mas se eu não passar para o lado de lá, dentro desse processo, eu não vou encontrar a pastagem, porque agora eu vou precisar, além de descobrir, além de liberar o perdão, além de tratar e de curar os pontos da rejeição, por exemplo, eu vou precisar reeducar, porque novas situações vão vir querer me fazer sentir rejeitado de novo, e eu preciso estar pronto para lidar com as novas situações, e isso é reeducação, e para isso eu preciso aprender, entender e amar o discipulado. Porque senão eu tento uma semana e o que eu faço? Não adiantou a cura. Não adiantou o perdão. Não adiantou o processo. Porque novamente você vai se deparar com uma nova situação no trabalho, ou até mesmo dentro da igreja, e você vai se sentir rejeitado de novo, e você vai jogar tudo aquilo e dizer assim, não serviu. Então, nesse sentido, a Bíblia diz o quê? Que eu preciso persistir. 2 Coríntios 10, de 3 a 6, se você quiser abrir, eu vou esperar. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência.
Então, a vingança da desobediência é colocar a obediência no lugar. E para que seja cumprida a nossa obediência, gente, é só em um processo. Porque se eu não entender que eu vou precisar persistir nesse discipulado de trocar as coisas, eu não vou ver o resultado completo. E o que eu vou pensar? Vai ser mais fácil eu pensar assim: o processo não está resolvendo, não está adiantando, né? Não está causando o que eu espero. Eu me lembro que as primeiras apostilas que eu desenvolvi de seminários, quando eu estava recebendo revelações do Senhor, ou quando eu estava sendo inspirada, também por meio dos mestres que Deus usou para me ensinar, e Deus trabalhando a minha vida, quando eu estava escrevendo as primeiras apostilas, parecia que elas eram tão fantásticas. E assim, quando eu ia aplicar isso em algumas áreas que ainda não haviam sido plenamente restauradas, eu tinha vezes que me dava vontade de rasgar as apostilas e jogar fora. E falar: isso aqui não serve para nada. Porque isso aqui na hora da prática não resolve. Aí me dava uma revolta contra o material. Eu falava: não resolve, acho que eu entendi tudo errado. E aí, aos poucos, Deus foi me mostrando que a questão era a persistência dentro daquilo que Ele nos revela. Porque as coisas vão ser movidas de glória em glória. Então, eu preciso discernir a minha saída do Egito. Eu preciso discernir o meu tempo do deserto. E eu preciso discernir aquilo que eu já estou provando leite e mel. Onde eu já estou comendo a pastagem verde, e aonde não. E na onde eu não estou, é claro que eu vou dar maior ênfase, e eu vou persistir naquelas áreas para que funcione essa libertação. Muito bem. Então, na libertação, nós vamos conquistar a nossa alma. Agora sim, quero entrar um pouquinho na questão dessa saída do Egito. A saída do Egito, ela representa abandonar esse sistema, né, do anticristo, esse sistema de Satanás. Isso representa para nós essa saída hoje. E Moisés foi chamado, então, para ser um libertador, né? Deus vai, assim, separar a vida daqueles que Ele escolheu para ser esse resgatador, não só de nós, mas aquilo que foi feito em nós vai gerar vida em outras pessoas, porque daí nós vamos estender as mãos para tirar outros de lá. E geralmente, então, Deus usa alguém para nos ajudar a sair do Egito e depois vai nos usar para ajudar alguém que está lá. Agora, nada podia ficar nas mãos de Faraó. E aqui eu quero concentrar um pouquinho hoje, né, da mensagem. Fica tranquilo que eu não vou passar do tempo assim, né? Nós vamos organizar aqui o tempo do louvor com a mensagem. Não se apavora, fala: hoje a pastora vai deixar nós de molho aqui até 10 da noite. Não, fica tranquilo. Não vou entrar em áreas específicas, mas eu quero concentrar nessa questão de Moisés não ter negociado. Ele foi chamado para não negociar. Então, assim, Êxodo 10, eu vou ler de 8 a 11. E nós vamos entender que às vezes a gente negocia a nossa saída do Egito. E se você negociar, você não vai experimentar pastagem verde. Se você negociar, é bem perigoso esse momento a gente empacar na porta. Entra, mas não sai do outro lado. Como que pode, pastora? Bem no meio da porta, a porta é algo tão fino, como que alguém vai parar na porta? Pode. Então, vamos ver o que Deus falou para Moisés. Êxodo 10, de 8 a 11. Então, Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir. Porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então, eles falaram aquilo que era o correto que eles ouviram de Deus. Nós vamos
né? Vamos levar tudo que nos pertence. Mas Satanás sempre vai ter uma proposta. Faraó tinha uma proposta que representa a proposta de Satanás. Não vai os homens, não vai tudo. Porque ele sempre vai querer deixar algo lá no Egito. Ele sempre vai querer nos deixar escravos de alguma coisa. Mas se você não for com tudo, você também não entra no processo do deserto com tudo. Mas também depois não entra na Canaã com tudo. Então Deus nos chamou para o resgate com tudo. Aplicando isso, por exemplo, na nossa alma, é com tudo, não vai ficar parte lá. Aplicando isso na nossa vida física, é com tudo, não vai ficar parte lá. Então há um processo que eu preciso entender em não negociar. Sabe aquela decisão interna que eu vou dizer para mim mesmo? Eu estou contigo, Senhor, e eu não abro. Eu não vou negociar, custe o que custar. Essa é uma decisão interior. E quem precisava estar firme e pronto aqui era Moisés e Arão. Era Moisés e Arão que precisavam ter uma decisão interna de dizer, não, é do jeito que Deus falou, é com tudo. Eu vou com tudo. E essa libertação vai incluir tudo, não vai ficar nada. Então Faraó, no versículo 24 do mesmo capítulo 10, então Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Porque antes disso um pouquinho, ele falou, então, fica as crianças. Aí eles disseram, não. Aí daqui a pouco ele disse, então vai, e fica os bens. E aí Moisés diz assim, Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir até que cheguemos lá. Então ele disse, nada vai ficar aqui. Esse nenhuma unha vai ficar, hoje fala para nós o quê? Essa questão de negociar. De negociar algumas coisas que ainda ficam presas, ficam escravas de Faraó, ficam escravas de Satanás. Deixa eu te dizer, Deus nos quer por inteiro. E aqui eu quero te dar uma palavra bem consciente, porque não é uma palavra para julgar, porque eu malemar, como diz, só posso olhar para mim e olhe lá, né, que meu marido tem que me ajudar. Ele fica o tempo inteiro olhando para mim para enxergar, parece que ele pega uma lupa, né? Aqui que eu não consigo ver, ele me mostra. Então, malemar, eu dou conta de mim. Então, é uma palavra para que você se examine. Mas deixa eu te dizer, deixa eu te dar algo consciente. O seu processo de cura e libertação, você está aqui para ouvir isso. Quem vem para quarta-feira, vem para ouvir isso. Então eu preciso ser claro. O seu processo de libertação e de restauração não vai funcionar plenamente para ter pastagem enquanto você negociar com o diabo. Se você quer plenitude na restauração, pastagem verde, mel, leite, casa cheia de todo bem, vinhas e olivais que você não plantou. Se você quer o vinho novo, não negocie com Faraó. Não negocie com Satanás. É assim, ó, nenhuma unha vai ficar. Pastora, mas não é fácil. Eu sei que não é, mas é o objetivo. E ainda que em algumas coisas você não estiver conseguindo, qual é a postura? Senhor, me arrependo, me ajuda naquilo que eu não dou conta. Mas eu declaro que eu não negocio. Nenhuma unha vai ficar. Começa pela declaração. Nenhuma unha vai ficar. Nenhuma unha vai ficar. Então o que a gente tem visto às vezes? Pais saindo desse lugar, mas se conformando com o filho preso lá. Como é, pastora, que os pais se conformam com o filho preso lá? Eu não estou dizendo que você não vai amar enquanto o filho está no Egito. Mas eu estou vendo pais, às vezes, vencidos, que já se entregaram. E o filho traz a namorada para fornicar dentro de casa, ele nem levanta a espada mais à noite em casa. Ele já se deu por vencido. Então ele está negociando. Ele está negociando a santidade dentro da sua casa. Ele está negociando a santidade do seu filho. Ele está negociando e está deixando lá. Mas quando o Faraó quis dizer, vai vocês e deixa os filhos, Moisés disse, nananina não. Eles vão junto, as crianças vão junto. Então por que você tem que vir e você vai negociar pelo cansaço os filhos? Você vai se conformar pelo cansaço? E não é que eu estou dizendo para não amá-lo ou para tirá-los de casa. Pelo contrário, mas eu tenho visto pais se dando por vencido com essa situação. E deixando as coisas normais, sem pregar a verdade, sem falar a verdade, sem orar, batalhando pela verdade dentro do seu lar, porque se venceu pelo cansaço. E negocia certas coisas, negocia-se em parte.
dei um exemplo. Ele diz assim: deixa o vosso gado, deixa, né, os vossos bens materiais. Por quê? Aí se você deixa os bens materiais, eles estão presos. O que Faraó pensou? Eles vão, mas aquilo que é o ouro, que é a prata, é importante, uma hora eles voltam. Uma hora eles vêm para cá. Moisés falou: não, Nanina, não, minhas finanças vão também. Pastora, como é que a gente negocia em relação a essa área? Por exemplo, às vezes a gente mente para ganhar o dinheiro. E aí Deus trabalha, a gente nunca para com aquela mentira e continua. Não, mas se eu parar de mentir aqui no trabalho, eu não vou ter outro, vou ser mandado embora, vai faltar tudo. Então, a gente começa a negociar naquelas áreas. Ou seja, várias formas. E Moisés disse: nenhuma unha vai ficar. Não vai ficar nas finanças, não vai ficar na moral, não vai ficar na integridade, não vai ficar na santidade, não vai ficar nos meus filhos, não vai ficar nada do que me pertence. Tudo vai sair comigo do Egito. Porque Jesus pagou um preço de ser o cordeiro imolado, e o sangue dele, que é o sangue representado pelaquele cordeiro lá, que foi passado nos umbrais e as pragas não vinham, aquele sangue hoje está sobre o meu coração, está sobre as tábuas do meu coração, está sobre os umbrais do meu coração. Então esse sangue é o que vai abrir esse caminho da porta para que eu corajosamente aceite isso e não negocie. Não negocie, nenhuma unha vai ficar. Não pense você que entrar nesse lugar compreende parte de você. Eu quero te levar ao entendimento que você não é aquele domingueiro, ou aquele que vem assistir, ou aquele que vem ver o que vai acontecer, e depois que todo mundo tiver entrado num lugar, você vai devagarzinho entrando também. Não, você é aquele que não negocia. Você é aquele que diz: Senhor, eu saio com tudo, ainda que eu não consiga de uma vez, ainda que eu precisa viver processos de glória em glória, mas eu saio, e eu saio com tudo, e eu já declaro isso: nenhuma unha fica, meus filhos não ficam, minhas finanças não ficam, minha família não fica, meus pais não ficam, nenhuma área meu ministério não fica, meu chamado não fica. Não, Deus não quer você, Deus quer você por inteiro, com tudo que te compreende. Então a primeira coisa é que eu tenho que sair do Egito com tudo. Sabe por que muitos não conseguem suportar o deserto? Porque deixaram partes de si lá no Egito. E agora eles ficam, ó. Por que muitos morreram no deserto? Lembrava da cebola. Gente, eu tenho uma dificuldade com isso. Porque eu falo: quem, em sã consciência, sentiria falta da cebola? Eu não consigo alcançar. Porque para mim, por mais que ela incremente muito um tempero, os cozinheiros que o digam, mas eu jamais sentiria falta da cebola. Então, se eles sentiram falta da cebola, imagina o quanto de coisas do seu interior tinham ficado presas ao Egito. Nós não vamos conseguir vencer o deserto sem essa decisão de eu saio, e eu saio com tudo, e nenhuma unha fica. Sabe por que muitos não têm provado o leite, o mel, não têm provado esse lugar de pastagem? Porque negociam a sua saída do Egito e não saem por inteiro. Negociam a sua saída do Egito e não saem por inteiro, não se entregam por inteiro, se colocam em partes para o Senhor, mas Ele não se deu em partes, Ele se deu num todo. Ele não se deu em parte. Ele pagou um preço que te compreende por inteiro, que te chama por inteiro, porque Ele deu tudo, Ele deu o último suspiro, e Ele diz: está consumado, está consumado, está consumado. Ele seguiu toda a orientação do Pai, todo o seu propósito de vida terrena como homem, para que esse processo pudesse se cumprir numa totalidade em mim e você. Ele já fez isso, não entra quem não quer. Pastora, mas não é tão fácil na hora de aplicar, porque o deserto não é bom de passar. Eu sei, nem entrei aqui no deserto, porque por enquanto nós estamos falando da saída. Deserto não é bom de passar, mas o deserto será possível de passar se você não negociar a sua saída do Egito. Entendeu? Se você não negociar a sua saída do Egito, pense no que eu estou te falando, porque o Senhor está virando chaves aqui na vida de alguns. O Senhor está virando chaves. É uma palavra muito simples. Eu não vou entrar nessas áreas específicas, mas o Senhor me mostra virando chaves na vida de alguns. Alguns questionam Deus.
Não consigo avançar ou ser aprovado no deserto, em algumas áreas, não consigo pisar o pé na Canaã, não bebo esse vinho novo não chega, tem sido profetizado, mas para mim não chega. Então deixa eu te dizer, não negocie a sua saída do Egito, sai com tudo que é seu, nenhuma unha vai ficar. Olhe para Satanás, o ladrão, roubador e destruidor, e diz: olha aqui Satanás, nenhuma unha fica, não negocio com você, não tenho negócio com você. Se eu errar, o meu coração é aos pés do meu Redentor, eu erro e me prostro diante dele, eu caio, mas ele me põe de pé. Com você não tem negócio, não tem acordo, não tem conversa, não faço negociação com as trevas. Ei! Não negocie sua saída do Egito. Não vamos conseguir ser aprovados no deserto, nem suportar o deserto, se negociar a saída do Egito. Olha só, imagina, lá no deserto, o que foi que pegou e abriu precedente para um espírito chamado destruidor, que destruiu o projeto de Canaã, que destruiu para uma geração toda o pisar na terra que mana leite e mel. Entrou outra geração, a não ser 2, nós sabemos. Mas o que? Pela murmuração, entrou um espírito de destruição e destruiu esses sonhos. Por que murmuraram? Porque não deixaram a cebola lá. Porque não deixaram a bendita cebola e mais um monte de coisa lá. Veio no coração. Moisés não negociou. Arão não negociou. Porque Deus os disse, não negocia, nenhuma unha fica. Mas uma geração toda, quase, negociou e trouxe dentro de si. E amou as coisas do Egito e segurou elas dentro de si. Aí eles não suportaram, murmuraram. Você não vai conseguir passar o deserto sem murmurar. E quem não passa na prova, volta e repete a prova. E, pastor, é 20 anos repetindo a prova? Às vezes sim. Naquela área específica, às vezes tem um ciclo de reprovação que vai gerar um ciclo de repetição. Até quando? Até quando você for aprovado. Mas o problema é que às vezes nós não conseguimos passar o deserto, por exemplo, sem murmurar. Né? Não conseguimos passar o deserto aprovados. Por quê? Porque nós não deixamos as coisas que precisavam ser deixadas lá no Egito. A gente negociou. E Moisés fala assim, olha, nenhuma unha minha fica lá. Também eu não levo nada de lá para cá. Só aquilo que o Senhor permitiu. Essa questão de negociar com as trevas nos tira desse lugar, da próxima glória, do próximo passo do processo. E aí, o deserto, não vamos conseguir. Ou vamos conseguir em parte, mas o Senhor não nos chamou para parte, Ele chamou para nos viver integralmente aquilo que Ele escreveu no livro da vida. No deserto, então, Deus tratou com essa mentalidade escrava. Né? Deus tirou o Egito agora, nós sabemos, de dentro deles. Então o deserto é importante? Sim, porque o deserto nos forja. Agora o que não é comum é eu viver de novo vários desertos em várias áreas. Por quê? Porque não entendi direito o processo. E aí eu volto de novo. Gente, eu vou te dizer, para algumas pessoas o deserto vai ficando mais árido, viu? A hora que ele volta de novo, que ele passa de novo, um ano a mais, o deserto às vezes vai ficando mais árido. Então deixa eu te dizer, pega seu carimbo de aprovado, aquele carimbo azul, larga o vermelho de lado e vamos para frente. Porque tem uma Canaã, tem um lugar de viver, projetos, propósitos, e você precisa pisar o pé lá, assim como eu também. A conquista de Canaã, então, ela vai representar várias áreas que precisam ser conquistadas. Quando eu entendo, não negocio a saída do Egito. Quando eu entendo a aprovação do deserto, eu entendo que o deserto trabalha em mim, então eu vou estar pronto para a conquista. Pastora, mas depois que eu fui aprovado no deserto, tem outra coisa ainda? Gente, não tem a tomada de Canaã? E Canaã não estava ocupado? Estava.
Depende do ângulo que você vê. Para alguns, ele só via o leite, o mel, a produtividade da terra. Para outros, só enxergava os gigantes, o tamanho dos filhos dos Anaquins, e os Jebuseus, e os Eteus, e os Ferezeus. Né? Então, para alguns, só vai ver o problema. Não tem aquele que chega e só vê o problema, só aponta o defeito. Mas tem, gente, umas pessoas que entendem algo tão maravilhoso de Deus que ela chega com solução. Para mim, né, agora eu, assim, como pastor, é assim. Quem me traz o problema, ele já é a resposta e a solução. Porque chegou para mim apontando o defeito, eu falo, você é a resposta que Deus trouxe para consertar. O que você pode fazer para isso? Quem aponta o problema é a própria resposta. E é também a solução. Mas se eu não passei por esses processos, eu não vou entender isso. Então, quando eu ver o gigante, eu vou falar, não foi aqui, isso aqui não é a terra. Esse aqui não é o lugar. Né? Eu não vou conseguir discernir isso, eu não vou conseguir entrar nesse lugar, porque eu vou ver o defeito. Agora, aqueles que vieram prontos, aqueles que não negociaram nenhuma unha e saíram do Egito por inteiro, aqueles que no deserto não murmuraram, não negociaram, suportaram e foram aprovados, quais eram a mentalidade deles quando eles viram Canaã? Ah, não, isso aqui, Deus falou que vai nos dar vitória. Esses falsos donos da terra, a palavra deles não está acima da de Deus, porque Deus diz que é nossa. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele falou que é nosso, terra de conquista. Então eles estavam prontos para essa batalha. E aí não tinha inimigo infiltrado, não tinha fortaleza, rei, gigante, cananeu, eteu. Né? Deus disse, aqui é o lugar que antes eles habitavam, agora é de vocês. Eles entraram nisso e estavam fortalecidos para a tomada desse lugar. Assim mesmo é nós. Se a gente quiser pular processos, você na hora de viver a Canaã, na hora de provar o leite e o mel, você não tem força para a conquista. Porque lá na hora de conquistar, ainda tem um inimigo a sair da frente. Mas você agora, aprovado pela aprovação do deserto, não negociando a sua saída do Egito, aprovado no deserto, agora você tem discernimento espiritual, fortaleza do Espírito de Deus para tomar a conquista na terra. E aí, gente, aí é de glória em glória. Aí é mais uma área conquistada e que não vai voltar atrás. Então não existe um processo se eu não entender isso. Né? Na conquista, por exemplo, da nossa alma, nós vamos precisar o quê? Que o Espírito Santo coloque a planta dos pés em cada área dos nossos sentimentos, se falando, por exemplo, da nossa alma. E isso vai ser o quê? Nesse lugar onde eu vou agora provar o leite e o mel. Eu poderia aplicar isso em todas as áreas sentimentais, na rejeição, por exemplo, que eu dei um exemplo. Poderia aplicar isso nas finanças e em qualquer das áreas que você, nesse momento, tem querido conquistar. Porque, como eu disse, elas são individuais, são particulares entre eu e você. Mas eu preciso entender. Então, na conquista, eu preciso dar essa liberdade para que o Espírito Santo pise. Josué 1, 2 e 3 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, essa representação na pessoa de Josué, hoje é o encargo do Espírito Santo, onde você deixar ele pisar a planta dos pés na sua vida, vai ser tomada de território para o Senhor. Mas aqueles que resistem e se endurecem, não vão conseguir entender. Por isso, não vão conseguir usufruir e conquistar isso. Amém? Então, eu quero finalizar ainda dando um momento, sabe? Eu acredito que, como eu disse, acredito no que eu declarei e creio que eu declarei pelo Senhor, que chaves estão sendo viradas para a vida de alguns. E eu quero, assim, focar no exame agora, né? Para a gente, assim, concluir, para que o Senhor possa gerar arrependimento e novo posicionamento onde você tem negociado. Como foi a sua saída do Egito? Como tem sido? Mas você tem negociado? Ou você está debaixo dessa palavra? Nenhuma unha fica. Nenhuma unha fica. Talvez por que a gente não está conseguindo provar
o leite, o mel e a pastagem fresca, a pastagem verde, sendo que Jesus fez por completo. No seu último suspiro ele diz: está consumado. Então está feito, não se volta atrás nisso, já está provido, o cordeiro já foi imolado, o sangue já está sobre mim. E por que eu ainda não completei algumas coisas, ou nem evoluí em alguns processos? Então vamos rever, como é que foi a minha saída do deserto, do Egito? Será que eu negociei algumas coisas com o faraó? Então, se você reconhecer algumas coisas nisso, hoje você vai ter oportunidade de declarar ao Senhor: até aqui foi assim, mas de hoje em diante não será mais. Eu não negocio nenhuma das áreas da minha vida, nenhuma das coisas que me envolvem, nem a minha família, nem a minha casa, nem o que me pertence, nem o meu chamado. Pastor, o meu caso não é negociação com o Egito, mas talvez o seu caso é um deserto que está virando um ciclo de reprovação, porque toda vez Deus te põe, te esclarece, te chama para aprovação, e você cai de novo, você erra de novo, ou você não persiste, porque o problema não é o cair e o errar, o problema é a falta de humildade para reconhecer, pedir perdão. Caiu, o Senhor está aqui, Ele levanta, sacode a poeira e fala: estou aqui de novo. Mas uns ficam nesse caminho por não persistirem. Então talvez a sua questão não é negociação com a saída do Egito, talvez a sua questão particular é o deserto, talvez a sua questão particular é a reprovação no deserto. Então também hoje eu te convido para ir nesse lugar de análise, de arrependimento com o coração quebrantado. Pastora, a minha questão também não é o deserto. Eu tenho suportado os desertos até alcançar a aprovação. Então talvez a sua questão seja a tomada, né? Quando você vê os gigantes ali, está com o pé de entrar na promessa, no cumprimento dela, você olha e se assusta com o tamanho dos inimigos. Então o Senhor vai dar graça, o Senhor vai te ensinar a ver de uma outra visão, de um outro ângulo, e ver que Ele é a sua força na hora de conquistar a terra de Canaã. Então eu quero te chamar a esse lugar, vou pedir o louvor estar aqui, vem aqui para cima. Eu quero te chamar a esse lugar de arrependimento, porque o Senhor, Ele tem, de fato e de verdade, todo esse vinho novo para nos dar. Ele tem esse vinho novo e sobrenatural para ser derramado em nós, mas nós precisamos de ir nesse lugar de entendimento. Eu quero te chamar, te convidar nessa noite a refletir um pouquinho sobre isso, aí no seu particular, enquanto nós vamos aqui adorar e vamos orar também, né? Porque quando o Senhor encontra o arrependimento e um coração voluntário, nesse momento o Senhor vira chaves, né? Nesse momento o Senhor vira chaves. Não importa se você negociou até aqui, não importa o que Deus de repente está trazendo para você de entendimento até aqui, mas o que importa é o seu daqui para frente, em alinhamento e concordância com o que o Espírito Santo quer fazer em você. Isso é o que mais nos importa. Amém? Feche teus olhos. És irresistível, és incomparável. Eu preciso tanto do seu amor. És irresistível, és incomparável. Eu preciso tanto do amor do Pai. Não tem ciúmes, não tem inveja, não tem ganância. O amor não folga com a injustiça. Só pela cruz eu posso encontrar. Tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor não olha pro espelho, não é egoísta. Preciso tanto do amor do Pai. És irresistível, és incomparável. Eu preciso tanto do amor do Pai. Não tem ciúmes, não tem inveja, não tem ganância. Amor não cobra com injustiça. Só pela cruz eu posso encontrar. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não olha pro espelho, não é egoísta. Eu vou seguindo sem olhar pra trás. Eu vou seguindo sem olhar pra trás. Você é meu alvo, Deus. Meu amor é minha direção. O teu nos entregamos, nós rendemos, Senhor. Nós reconhecemos esse grande amor, nós reconhecemos tão grande salvação e a porta aberta. E, Senhor, nós entramos através das chaves que nós recebemos. Nós entramos por essa porta e atravessamos.
Senhor, aqueles que estão estagnados, e se há, Senhor, alguma coisa me segurando, nos segurando, nós queremos nos desfazer desde um mero engano no pensamento. Pode ser algo pequeno assim, um engano dentro da nossa cabeça, algo que só nós pensamos, uma fortaleza que se levantou a partir de um engano pequeno, ou Senhor, até mesmo barreiras reais na nossa alma, no nosso corpo, Senhor. Não importa, Deus, a dimensão, o tamanho disso, nós vamos atravessar essa porta e nós vamos marchar com o Senhor, olhando firmemente para o alvo. Senhor, aqueles que foram machucados no caminho, nós pedimos o bálsamo de cura, através do reconhecimento, através da renúncia, Senhor, daquilo que nos prendia no Egito, e até mesmo no lugar onde nós nos machucamos. Em nome de Jesus, nós sabemos e entendemos que estamos num processo. Sabemos que o processo é para os discípulos. Sabemos que conhecer detalhes da Tua revelação, da Tua palavra, é para os discípulos. Sabemos que o Senhor confia os Teus segredos aos Teus pequeninos. Nós sabemos, ó Deus, nós sabemos que a Tua graça vai nos impulsionar. Que a Tua graça vai nos impulsionar. A Tua graça vai nos impulsionar, mas nós não podemos ficar presos no Egito, com o nosso coração preso no Egito, com nossos desejos presos no Egito. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que o Senhor mostrou hoje especificamente, mesmo a pastora não tendo entrado em alguns assuntos, mas que o Senhor pelo Teu Espírito revelou pessoas sentadas aqui, especificamente. Meu irmão, minha irmã, se Deus te falou algo, às vezes a palavra estava aqui sendo ministrada e Ele falou com você, e te deu uma chave. O que você faz? Você coloca isso diante da cruz. O que são os processos da cruz? Você expõe diante de Jesus aquilo que Ele mesmo te revelou. Aquilo que Ele mesmo te revelou. E aí o pastor cantou um pedaço aqui da palavra, ele cantou junto ao louvor que Deus deu a ele. Nós não vamos negociar, nem que seja uma unha com Satanás. Nós não vamos negociar, não vamos ficar presos, porque Ele quer ter algo com Ele, para Ele exigir que você volte. Então o crente não pode viver do passado. A gente só olha para trás. Em que sentido a gente olha? Porque nós não queremos ficar presos lá. Então nós apresentamos diante da cruz e vamos avançar, porque o que Jesus fez é pleno. O que Jesus fez é pleno, é poderoso bastante, é poderoso bastante. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o amor de Deus nosso Pai, a salvação de Cristo Jesus e a liberdade que Ele comprou na cruz, e as santas consolações do Espírito Santo da promessa que está aqui, seja uma realidade na sua vida e através da sua vida, não apenas para um momento de culto, mas para a sua vida no dia a dia, para as pessoas que Deus vai colocar no teu caminho. Sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, sê tu luz e sal, que foi para isso que Ele te chamou, foi para isso que Ele te libertou. Aleluia. Ei. Não olha pro espelho.